Olá a todos, hoje vamos ter uma aula sobre vetores. E o que são vetores? Vetores são entes geométricos que possuem um módulo. O que é módulo de um vetor? Como ele é geométrico, significa um desenho. Aqui eu tenho dois desenhos que representam dois vetores. O módulo de cada um deles nada mais é do que o comprimento. O comprimento do vetor indica o módulo. Os vetores possuem direção. A direção, no meu exemplo, é horizontal. E possuem sentido. O sentido, para essa minha figura, é o seguinte. Este vetor tem sentido para a esquerda. Este vetor tem sentido para a direita. A direção é a mesma para os dois. Direção horizontal. Esta é a direção. Direção horizontal para os dois, mas o sentido é diferente. Então, toda direção possui dois sentidos. Aqui temos um exemplo. Considere o vetor AB. Ele possui módulo igual a 4. Veja. Ele vai de 1 até 5. 5 menos 1, 4. Possui 4 unidades. Então o módulo dele é 4. A direção desse vetor é y, porque ele coincide com a direção do eixo y. É paralelo ao eixo y. E o sentido é negativo, porque ele está no sentido decrescente do eixo y. Outro exemplo. Vetor AB paralelo ao eixo x. O módulo dele, 6. Pois ele vai de 0 até 6. Portanto, 6 unidades. A direção x, ele é paralelo ao eixo x. O sentido é positivo porque ele está no sentido crescente do eixo x. De um vetor inclinado. Um vetor inclinado, ele possui componentes. Veja, ele no eixo y, ele vai de 0 até 3. No eixo x, ele vai de 0 até 4. Como é que eu encontro o módulo desse vetor? Fazendo o teorema, ou utilizando o teorema de Pitágoras. Portanto, o módulo dele é 5. A direção e o sentido é dado pelo ângulo, que eu representei por alfa. Nesse meu exemplo, alfa 36,7 graus. Note, alfa, o ângulo alfa é medido sempre em relação ao eixo x. O lado positivo, né, do eixo x. Decomposição de vetores. Basicamente o que a gente acabou de ver ali atrás, na tela anterior. Eu tenho um vetor. Tem um vetor aqui. Como é que eu encontro os componentes desse vetor? Eu vou desenhar duas paralelas. Vou fazer uma paralela do eixo y. Deixa eu mudar a cor aqui. Uma paralela do eixo y e uma paralela ao eixo x. Que valores que eu obtive ali? Eixo x obtive 6, eixo y 8. Então eu diria que eu tenho dois vetores. Um vetor que eu vou chamar de... Bom, vou ter que colocar letras aqui, né? Vou chamar esse vetor de A primeiro. Então esse vetor aqui é o AX. Qual é o módulo desse AX? O módulo do vetor AX, componente x do vetor A, é 6 unidades. Tenho mais um vetor no eixo y, que é a componente y do vetor A. Portanto, AY. O valor é 8. Então, AY igual a 8. Como é que eu encontro o módulo do vetor A? Utilizando o teorema de Pitágoras. A raiz quadrada de 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. Isso vai dar 100.
raiz quadrada de 100, 10 unidades. Portanto, o vetor A tem 10 unidades. Vamos ver um simuladorzinho. Nesse simulador, eu tenho ali um vetor R. Eu já tenho um módulo desse vetor R aqui embaixo. Veja, o módulo do vetor R é calculado pelo teorema de Pitágoras. É utilizado a componente x do vetor e a componente y do vetor. Nesse exemplo que está aqui já. Componente y, 3,68. Componente x, 4,54. Módulo do vetor resultante, 5,84. Posso alterar aqui. Vamos colocar aqui 3 e 4. Aproximadamente. Vou tentar aproximar melhor. Está melhor. Veja, um vetor de modo com componentes Ry igual a 3 e o Rx aproximadamente igual a 4. O módulo do vetor resultante é aproximadamente 5. Teorema de Pitágoras. 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Resultante é 5. Se eu passar para cá, observe o que acontece com o ângulo. Ele sempre é medido em relação ao eixo x positivo. Tá vendo? Sempre em relação ao eixo x, lado positivo. Sempre o primeiro quadrante. Olha, sempre o primeiro quadrante. Ok? Aqui dá para ver duas coisas, né? Além de ver a decomposição de vetores, dá para ver também soma de vetores. Porque esse cálculo que foi feito aqui com R, raiz quadrada, isso aqui, ó. Isso aqui basicamente é uma soma de vetores. A soma do vetor Rx com a soma com o vetor Ry. E o vetor R acaba sendo a resultante, ou soma desses dois vetores. Vamos em frente. Aqui tem um outro simulador. Aqui eu posso falar da adição ou soma pelo método do paralelogramo, que é o que a gente viu também no anterior. Observe aqui na animação. Vou voltar ali. Tenho dois vetores AB. Foi traçado duas paralelas, formando um paralelogramo. E a diagonal desse paralelogramo é o vetor soma ou o vetor resultante. Vamos fazer isso no simulador. Tem aqui um vetor e aqui outro vetor. Eu quero somar esses dois. Como é que eu vou fazer? Bom, ele poderia estar aqui, não é? Com a mesma origem. O que eu deveria fazer? O que eu devo fazer, né? Eu devo desenhar duas paralelas. Uma paralela aqui. Eu já vou arrastar. Aqui. E outra aqui. Arrastando. No encontro dessas duas paralelas. No encontro das duas paralelas eu tenho o meu vetor. O vetor soma, o vetor resultante. Certo? Bem, só que no simulador eu posso fazer melhor. Ao invés de desenhar paralelo, eu arrasto o próprio vetor até a extremidade. E o simulador vai me indicar qual é o vetor resultante, qual é a soma desse vetor, inclusive com os valores aqui. Esse simulador se encontra lá no conteúdo multimídia de física do portal. Vou apagar e fazer de novo. Eu posso colocar vários vetores. Vou colocar mais um aqui. E mais um. E mais um. Como é que eu somo todos eles? Eu vou colocar este aqui. Já obtive uma soma. Agora eu coloco este aqui. E este posso pôr aqui. Esse vetor V, que aparece ali, ele é a soma dos outros três. 1, 2, 3 vetores. A soma dos 4 vetores. A soma dos 4 vetores é este aqui. Vou colocar uma cor ali. É como se eu tivesse caminhado. Imagine você foi caminhando. Chegou num lugar, resolveu mudar a direção. Parou, mudou a direção de novo. Chegou até aqui e andou mais um pouquinho. Seria a mesma coisa, ou chegaria no mesmo lugar se você fizesse o caminho mais curto.
O vetor resultante ele indica mais ou menos isso, como se fosse o caminho mais curto entre dois pontos. Certo? Vamos limpar. Vamos passar para frente. Vamos ver alguns exemplos. Um exemplo aqui do banco de questões do portal. Uma questão de vestibular da PUC de Minas Gerais. Um homem partindo do marco 0, que no caso aqui está representada pela origem do sistema de coordenadas, caminha 4 km na direção leste. Vamos desenhar isso. 4 km na direção leste. Leste é para cá. 4 km. E depois 3 km na direção norte. 3 km na direção norte. Fica um pouco fora ali, vamos arrumar. Aqui. Pergunta, seu deslocamento foi... deslocamento resultante, o que é o deslocamento resultante? É o caminho mais curto. O caminho mais curto está aqui. O que eu tenho ali? Um triângulo retângulo. De lados 3 e 4. 4, 3. O terceiro lado, a hipotenusa, qual que é? Teorema de Pitágoras. Então, a resultante, ou soma, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, vai dar 5. Então, a resposta aqui correta é letra C. 5 km. Vamos a um outro exemplo também do banco de questões. Ele tem uma figura mostrando as quadras de um bairro. Supostamente a distância entre duas ruas é 100 metros. Um ônibus foi de A até B. E é para analisar as afirmações para verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Primeira afirmação. A velocidade vetorial média no percurso tem módulo 1 km por hora. Para isso vai ser preciso calcular a velocidade vetorial média. O tempo eu já tenho. O tempo é meia hora. 30 minutos igual a meia hora. Preciso do deslocamento. O deslocamento resultante, o vetorial, é o caminho mais curto entre A e B. Podemos observar que eu posso dividir esse deslocamento em duas etapas, como se fossem os componentes do vetor. Nessas duas etapas, você vê ali que temos, veja, que 100 metros, 200, 300 metros. Tenho 300 metros nessa direção norte-sul. Aqui tenho 100, 200, 300, 400 metros. O deslocamento resultante vai ser então a hipotenusa de um triângulo retângulo de lados 300 e 400. Se aplicar o teorema de Pitágoras, 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado vai dar, no resultado final vai dar 500. 500 metros. 500 metros é metade de 1 quilômetro. 0,5 quilômetros. Dividindo distância por tempo, vou ter a velocidade. 0,5 km por 0,5 horas. Eu vou ter 1 km por hora. Portanto, essa afirmação aqui é verdadeira. O ônibus percorre 1.500 metros entre pontos A e B. Está falando em caminho percorrido, a gente tem que tomar cuidado aqui. Para ver o caminho percorrido, vamos ter que analisar isso aqui. Ele percorreu 200 metros. (200), 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100 metros. O caminho percorrido é a soma de todos os trechos. Soma algébrica mesmo. Deu 1.000 e 1.100. Portanto, a alternativa 2 não é verdadeira. Ela é falsa. Ela afirma que foi 1.500, então ela é falsa. O módulo do vetor de deslocamento é 500. A gente viu que é verdadeiro. A gente usou para calcular a velocidade.
A velocidade vetorial média do ônibus entre A e B tem módulo 3. Bom, se a primeira alternativa é verdadeira, dizendo que é 1 km por hora, então isso aqui só pode ser falso. É isso aí. Mais dúvidas, vai abrir o chat daqui a pouco e qualquer dúvida vocês podem entrar e podem perguntar. Falou? Até a próxima.